Turma, olha só, o deputado estadual Renato Freitas, do Paraná, conhecido pelo ativismo nas redes sociais, diz que a esquerda brasileira é racista. O parlamentar afirmou que ninguém quer abrir mão da ideologia racista do controle dos negros a partir do sistema penal, porque abrir mão dela é questionar as raízes das desigualdades raciais e sociais do nosso país. Segundo Freitas, nem a esquerda nem a direita gostariam de promover essas mudanças no sistema penal. Na semana passada, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, policiais federais fizeram uma abordagem ao deputado petista. A prática é comum em voos nacionais e internacionais, segundo a própria corporação. Mas Freitas entendeu que era um caso de racismo. O deputado foi lá e gravou a cena. Nela, os agentes explicam que a escolha para a inspeção de rotina aconteceu de maneira aleatória. O deputado publicou os vídeos nas redes sociais e, na época, a gente mostrou aqui no Morning Show e discutimos bastante a respeito disso. Esse deputado gosta de causar um pouco, né? Nossa, e eu lembrei aqui de um evento que me informaram que em fevereiro de 2022, ele, junto da sua militância radical, invadiu uma igreja. Teve o seu mandato cassado por conta disso, mas depois conseguiu recuperar o mandato. Uma igreja como? Não conta só um pedaço. Eles entraram. Foi na época da campanha isso, tradicionalmente, não era? É uma igreja que tradicionalmente é associada ao movimento negro. Então não é exatamente invadiu, ele tinha autorização do padre. Mas gerou essa situação. Eu acho, assim, que quando a gente pensa... o argumento dele é mais coerente do que o pessoal que acha que a esquerda é perfeita e que todos os problemas estão na direita. Então, se ele vê que a desigualdade racial e a manutenção de aparelhos que perpetuam a desigualdade racial, ele está chamando isso de racismo. Se ele consegue ver que a esquerda brasileira também mantém esses aparelhos... Mas quais aparelhos são, Mano? Explica. Olha, provavelmente eu e ele vamos discordar nesse diagnóstico. Eu achei um pouco confusa a fala dele. Um ponto que eu acho importante discutir. Existe o chamado racismo institucional, que é o quê? São as instituições que perpetuam a desigualdade de raça. Então, por exemplo, quando a gente olha a ausência de saneamento básico no Brasil, onde que falta saneamento básico no Brasil? Entre os 50% mais pobres, que são de maioria negra. Então, esse é o tipo de coisa, quando você olha a esquerda, por exemplo, empenhada e no lugar de provocar a universalização do saneamento básico, preocupada com os privilégios dos sindicatos, das empresas estatais de saneamento. Ou seja, não importa para essas pessoas, de fato, tirar as pessoas mais pobres, em sua maioria negra, da situação de convivência com esgoto não tratado. Importa muito mais o aparato das estatais. Então, esse tipo de questão acaba multiplicando a desigualdade racial. Por quê? Mas ele está falando disso? Mano, você sabe muito bem que o que ele está falando não sei. É que isso aí é pauta livres, maninho. O que ele está falando é que o sistema penal, de certa forma, o sistema que condena e pune as pessoas, é um sistema racista, que eu tenho severas discordâncias com isso. Você vê pessoas sendo presas, se a pessoa foi presa, na maioria das vezes, salvo as exceções, é porque ela cometeu crimes. Aí o que eles querem dizer é que existe toda uma estrutura dentro da polícia, e a polícia persegue deliberadamente pessoas negras. Eu não vejo isso, eu não enxergo isso. Não é que a polícia persiga deliberadamente pessoas negras, é que há uma ineficiência na justiça brasileira que faz com que um a cada 3 presos brasileiros hoje, não foi julgado ainda. Não foi julgado, ou seja, não sabe se ele é culpado. Concordo, mas daí para você dizer que isso é racismo... Quando você olha, qual é a cor da maioria dessas pessoas? São negros. Porque, infelizmente, a gente tem um problema social e devido até mesmo às consequências da escravidão, os negros estão acumulados, em maior parte, nas camadas mais pobres. Esse é o problema. Então é um problema mais social, que a gente deveria resolver do ponto de vista social. E não do ponto de vista da divisão pela cor da pele, que estimula o racismo. Se você concorda que a maioria dessas pessoas são negras, é um problema socio-racial. É um problema que tem um recorte racial. E se a gente deseja ser um país em que todos tenham igual oportunidade, independentemente da cor da pele, a gente precisa resolver os problemas sociais que fazem com que a desigualdade racial... Mas não era a
diferença. Não reafirmando. Que era a fala dele. Não reafirmando as diferenças. E outra, o espírito revolucionário que essa galera traz de querer subverter a ordem e subverter até mesmo o meio capitalista. Você vê o Silvio de Almeida, que ele acha que existe um racismo estrutural e que o racismo estrutural vai ser superado por meio do capitalismo, por meio da superação do capitalismo. O Silvio de Almeida sumiu, irmãozinho. Desapareceu desde que Maduro apareceu por aqui. Fala, Antônia. Olha, quando o povo do rádio, amores da minha vida que estão aí no rádio, quando a gente entra no Uber, você fala, eu ouvi você ontem no Morning Show. Que maravilha. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, você que está no rádio, você não está vendo. O Mano, nosso Zé Gotinha, tosou o cabelinho, cabelinho curtinho, viu? Vocês estão perdendo aí, tá estilosíssimo. Aí quando eu vejo Mano e Pavanato discutindo, parece que eu tô no programa da sexta-feira passada. Não é não, tá, gente? É o programa de segunda, 5 de junho. Eles ficam divagando sobre os assuntos. Nós estamos falando O que ela tá falando? Estamos falando de um deputado, por sinal, muito caro. Qual programa ela está fazendo? E ele está reclamando que o PT é racista, tá, gente? Resumindo, pra vocês entenderem, é que eles foram lá no Iapoque, entendeu? Eles foram. eles deram uma volta, Antônio. Mas, eu prefiro quem aponta o dedo pro próprio grupo e consegue reconhecer que tem problemas na esquerda também, do que quem fica só dizendo que a direita é racista e a esquerda é que o problema que ele enxerga não é o problema. O problema para ele é a esquerda defender que se mantenha o sistema penal do jeito que está. Você tem que ter um sistema penal que realmente prenda e puna as pessoas. Sistema penal mas para ele um terço das pessoas é o mesmo tipo de gente que fala que crimes pequenos furtos tem que ser legalizado, permitido, que é o que aconteceu em alguns estados dos Estados Unidos. Tem um projeto do pessoal, inclusive, que já foi proposto, que era também para você abolir os pequenos furtos. Então, é porque eles acham que o mero fato da polícia punir e da justiça punir é racismo, e não é racismo. Você pune quando um crime acontece, e deve acontecer assim. De forma desigual. Por quê? Porque quem é rico tem bons advogados, a gente sabe bem. Mas daí tem que punir o rico, e não deixar de punir quem cometeu o crime. Aí você pune quem tem condição também. Quem é julgado. A gente precisa fazer com que a justiça de fato julgue. Mas não é isso que ele falou. Mas, na narrativa política, a esquerda conseguiu taxar a direita de racista. Na guerra de narrativas. Então, e por isso eu estou aplaudindo o Renato, porque ele está reconhecendo que o problema da desigualdade racial também está na esquerda. Eu não acho que você está entendendo errado o que ele defende. Não, mas é muito mais honesto do que quem aponta o dedo e diz à direita que eu não gosto. É racista, o meu time é bonzinho. O problema racial é um problema que a gente precisa discutir como um todo. Eu não gosto de ninguém que fica apontando o dedo na cara dos outros e falando que é racista, seja de direita ou de esquerda. Eu não gosto também disso. Não. Ainda mais de forma genérica. Não gosto. Sem dar nome. Mas reconhecer que existe um problema racial no Brasil é uma coisa importante. Não, isso que é diferente de apontar o dedo e chamar de racista. A outra coisa é falar que nós somos racistas em desconstrução. Essa coisa completamente diferente. Todo mundo, eu creio que todo mundo aqui não tem como negar que existe racismo no Brasil, que a gente tem que combater o racismo. Lógico. Agora, quais os métodos? Isso. É um método revolucionário? É querer destruir o capitalismo, que foi uma das maiores ferramentas de igualdade racial que já existiram? Não é esse método. É acabar com a punição para quem comete crimes? Não. Muito pelo contrário, a gente tem que continuar punindo. Então, a forma é outra. A forma é trazer mais igualdade e resolver os problemas sociais. Quando os problemas sociais forem resolvidos, o problema racial também vai ser. A gente precisa levar capitalismo para os pobres. Exatamente. Fê, eu tô sentindo falta aqui no programa do Floquinho, Antônia. Onde é que ele tá? Cadê o Floquinho? Não, porque eu tô olhando aqui no relógio, daqui a pouquinho tem o processo de higiene pessoal que ele faz. Eu tô bastante ansioso para verificar como é que será hoje. Cadê o Floquinho, gente? Cadê o Floquinho? E a gente fica sem o termômetro do Mano se ele não tá ali. Exato. E é bom colocar ele bem ao lado do Mano, tá, Antônia? Por favor, lá pelas 11, tá bom? É que eu pedi pro Tutinha cachê pro Floquinho, que ele tá fazendo sucesso, o Tutinho disse que ia pensar, e eu tô... Gente, olha